A paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Aqui estamos em nome do Senhor Jesus, para trazer para a sua vida a segunda das 4 revelações que Deus tem nos dado na sua palavra, para mudar completamente a história da vida das pessoas. E se você tiver fé para ouvir tudo que Deus me deu para falar a você hoje e voltar amanhã, quarta-feira, você estará com a mão na bênção em nome de Jesus. Confesso que não sei se você vai ter esta fé, porque Deus não fala aquilo que queremos ouvir, Deus fala aquilo que precisamos de ouvir. Mas se você tiver esta fé para ouvir tudo que Deus me deu para falar a você hoje e voltar amanhã, a partir de quarta-feira, a sua vida vai dar a maior virada de todos os tempos. Ou você acredita e pega, ou duvida e larga. Deus marcou o dia da sua virada. É nesta quarta-feira em nome de Jesus. Portanto, preste atenção. Não tire os olhos de mim. Não saia desta casa antes do último amém. Porque em uma das palavras que sair da minha boca, o seu coração vai arder diante de Deus. Não sei se é agora no começo, no meio ou no fim. Eu sei que Deus falará a você, em nome de Jesus. Ontem nós iniciamos aqui, citando o primeiro versículo na palavra do nosso Deus, no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passe para o lado de cá, e ele haverá de passar. Não são palavras minhas, são palavras das Sagradas Escrituras. Não é uma invenção minha, são coisas da palavra do nosso Deus. Se tiverdes fé, apenas como um grão de mostarda, direis a este monte, eu estou falando a você. Agora você vai ouvir minha voz. Passe para o lado de cá. Ele haverá de passar e nada vos será impossível. Fale comigo, nada é impossível para mim. Mais forte. Nada é impossível para mim. Para valer agora. Agora com fé. Se tiverdes fé. Se eu posso falar ao monte, e segundo a palavra do nosso Deus, o monte irá me obedecer, então eu posso ordenar aos demônios, sai, e eles têm que sair em nome de Jesus. Se eu posso falar ao monte, e segundo a palavra do nosso Deus, o monte irá me obedecer, então eu posso ordenar as enfermidades, sai, e elas têm que sair em nome do Senhor Jesus. Se eu posso falar ao monte, e segundo a palavra do nosso Deus, o monte irá me obedecer, então eu posso determinar a minha bênção e falar: daqui a 6 meses eu vou comprar a minha casa. Hoje eu posso estar desempregado, sem dinheiro no bolso, mas dentro dos 6 meses em que eu falei, o Deus que faz o impossível se manifestará, e eu estarei comprando a minha casa, porque falei com fé.
se tiverdes fé. Se eu posso falar ao monte, e segundo a palavra do nosso Deus, o monte irá me obedecer, então eu posso determinar a minha bênção e falar: daqui a 4 meses eu vou comprar o meu carro novo. Hoje eu posso estar sem dinheiro no bolso, mas dentro dos 4 meses em que eu falei, o Deus que faz o impossível se manifestará, e eu estarei comprando meu carro novo, porque falei com fé. Se tiverdes fé, se tiverdes fé, apenas como um grão de mostarda, direis, você fala e acontece o que você falou. Isto quer dizer que nós podemos receber poder em nossas palavras. Eu descobri que eu recebi poder nas minhas palavras, e tudo que eu falo acontece em nome de Jesus. Ainda hoje você vai ver esta bênção na minha vida. Quando eu terminar de pregar aqui, eu vou falar uma palavra, na hora que eu falar vai acontecer. Diga amém. Eu recebi esta bênção de Deus, e recebi de uma maneira tão forte. Por isso que eu estou falando desde ontem, que a partir de quarta-feira sua vida vai dar uma virada. Eu recebi esta bênção de uma maneira tão forte, tão forte, tão forte, que eu consigo ministrar esta bênção para as pessoas, e tudo que a pessoa falar começa a acontecer. E se você quiser, eu vou passar esta bênção para você agora. Quem quer, levanta a mão. Então vou passar para você. Mas cuidado, hein? Eu estou falando cuidado, porque tem pessoas que falam muita bobagem. Tem pessoas que levantam logo cedo e falam: hoje o dia não vai ser bom para mim. Você não poderá mais usar essas palavras. Você tem que logo de manhã falar: hoje o dia vai ser maravilhoso. O Deus que faz o impossível está comigo. Sabe o que vai acontecer? Deus vai tomar conta do seu dia. Tem pessoas que levantam e no começo do mês falam assim: esse mês eu não sei o que será da minha vida, o meu dinheiro não vai dar para pagar as contas. Você não poderá mais usar essas palavras. Você tem que no início do mês falar: esse mês vai ser maravilhoso. O Deus que faz o impossível está comigo. Sabe o que vai acontecer? Você vai entrar o outro mês e ainda vai sobrar dinheiro. Diga amém. Amém. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Tem pessoas que olham para o filho e falam: esse menino aí eu não sei não, viu? Isso boa coisa não vai dar. Eu não sei que ele puxou, você sabe. Mas tem pessoas que vão amaldiçoando o filho, sem perceber, vai amaldiçoando o filho. Irmãos, não teve criança mais levada do que eu fui, eu acho que não. No colégio onde minha mãe trabalhava, eu estudava. E um dia eu dei uma briga tão feia, mas tão feia naquele colégio, que mexeu com os alunos todos. E minha mãe veio com um pedaço de madeira para me pegar. E eu, esperto, corri e fui para casa. Ela voltou para o trabalho. Mas eu fiquei em casa pensando: hoje vai ser meu dia. Eu não vi a hora de minha mãe chegar e eu passar logo por aquele mau momento da minha vida. E eu olhava da janela, minha mãe não vinha, e eu desinquieto, e eu ali esperando passar logo por aquele mau momento da minha vida. E até que uma hora eu olho, lá vem minha mãe. Ela chegava a engolir a saliva de tão nervosa, e ela se aproximava. Aí eu comecei a chorar. Parecia que eu já estava sentindo as pancadas que eu ia levar. Eu chorava e minha mãe se aproximava. Eu chorava e minha mãe se aproximava. Eu chorava até que ela chegou na porta, olhou para mim e disse: você é um filho maravilhoso. Eu falei: E ela me disse assim: eu não sei o que seria de mim sem você. Eu falei: mas como? E na hora de me espancar, a minha mãe me beijou. Na hora de me amaldiçoar, a minha mãe me abençoou. Na hora de me odiar, a minha mãe me amou. A partir daquele momento, eu comecei a mudar de uma tal forma que com 15 anos de idade, eu me batizei numa igreja evangélica. Hoje eu sou um pastor que roda o país inteiro, porque um dia minha mãe me abençoou. Abençoar um filho bonzinho, isso aí é fácil. Até os vizinhos abençoam.
Ah, que filho maravilhoso que você tem. Eles falam: eu quero ver abençoar um filho rebelde, um filho que não vale nada, um filho que te dá dor de cabeça. É esse filho que precisa da sua bênção, é esse filho que precisa do seu amor. É o seu amor que vai mudar a história da vida desta criança. O que eu vou passar para você, irmãos, é muito forte, mas cuidado, porque o que você falar vai acontecer. Portanto, fale coisas boas em favor do seu esposo, em favor da sua esposa, em favor dos seus filhos, em favor dos parentes, em favor dos amigos, em favor dos vizinhos, em favor do governo. Fale coisas boas, porque o que você falar vai acontecer. Quem quer ainda esta bênção, levanta a mão e fala: eu quero. Então segura firme aí, que agora que eu vou começar. Como receber poder em nossas palavras, principalmente na área da prosperidade. Você sabia que é onde mais o diabo atua? Você sabia que o maior problema do nosso país não é a educação? É o dinheiro para investir na educação. Nós temos pessoas capacitadas e cheias de vontade de fazer alguma coisa. O maior problema do nosso país não é a saúde, é o dinheiro para investir na saúde. Para você ter uma ideia, o nosso país é um dos destaques no mundo inteiro para combater a AIDS. A segunda cidade no mundo que fez transplante de coração foi aqui no Brasil, em Vitória do Espírito Santo. O maior problema do nosso país não é a saúde, é o dinheiro para investir na saúde. O maior problema do nosso país é econômico, é financeiro. O maior problema dos estados, o maior problema dos municípios, o maior problema das famílias. Eu conheci um casal que se largaram 5 vezes. Se 5 vezes se largaram é porque 5 vezes estava junto, né? Irmão, eu fui fazer meu papel de pastor. Eu fui visitá-los. A primeira coisa que eu descobri na vida daquele casal é que aquele marido só vivia desempregado. Passava 1 ano, passava 2, passava 3, ele não podia dar um presente à esposa, não podia cuidar dos filhos. Isto aí não há família que aguenta, e o diabo sabe disso. Mas eu quero passar para você como receber poder em nossas palavras, principalmente na área da prosperidade. E antes de entrar profundamente nas Sagradas Escrituras, eu quero contar a vocês uma experiência que eu tive com Deus. Eu já era um pastor. Quando eu comecei a notar que tudo dava errado na minha vida, eu já era um pastor de oração. Eu orava de uma tal forma, irmão, que na igreja onde eu pastoreava, muitas das vezes eu entrava para dentro do escritório, fechava a porta do lado de dentro, jogava a chave por debaixo da porta, e eu falava aos meus auxiliares: não abra esta porta antes do dia tal. Eu ficava ali dentro do jejum, na oração, no joelho no chão, na tapa na cara do cão, ficava ali buscando a Deus, e no dia marcado que eles abriam a porta, minha vida estava do mesmo jeito. Eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou orando, estou jejuando, e a coisa está piorando. Mas o problema não estava em Deus, só podia estar em mim. Deus não falha com seus filhos. Mas qual o problema? Eu estava orando, eu subia para os montes para orar. Para mim só valia se eu saísse meia-noite de Cavos. Orava até o amanhecer do dia. Quando eu descia do monte, minha vida estava do mesmo jeito. Faltava o básico na minha casa. Meus filhos cresciam piores do que os filhos dos meus vizinhos. Eu vivia reclamando com Deus: meu Deus, o cristão nesta rua sou eu, e os filhos dos meus vizinhos estão melhores do que os meus. Até que um dia eu perdi a fé de trabalhar só para Jesus. Ai, irmãos, falei: não vou mais trabalhar para Jesus. Minha família está passando fome, eu estou passando fome, a luta está grande. E eu falei: não vou mais trabalhar para Jesus. Arrumei uma pastinha de vendedor, saía casa por casa vendendo alguma coisa. Quanto mais eu trabalhava, mais a coisa piorava. Não tem gente assim que trabalha dia e noite, mas o dinheiro é como se colocasse num saco furado? É verdade ou é mentira? Quanto mais ganha, mais gasta.
Eu quanto mais trabalhava, mais a coisa piorava. E eu trabalhando. Um dia eu estava trabalhando muito longe da minha casa e eu notei que o meu sapato estava furado. O meu sapato, irmãos, além de estar furado embaixo, estava rasgado em cima. A minha camisa só não rasgava porque meu Jesus é bom e minha esposa é maravilhosa. Que eu chegava em casa cansado, eu só tinha aquela camisa. E minha esposa pegava aquela camisa para lavar, porque eu precisava da camisa no outro dia. Ela ia lavar, só que ela não torcia a camisa, senão a camisa rasgava. Ela balançava assim para a água descer. E ela ia devagarinho estender aquela camisa, eu torcendo para a camisa não rasgar. E um dia eu surpreendi minha esposa estendendo a camisa que ela tinha lavado. Ela estendeu e aí ela fez bem assim, se afastando devagarinho. Eu acho que ela pensou, se eu virar depressa a camisa rasga, de tão fraquinha que estava a camisa. Mas hoje dá para rir, mas dava para chorar. Minha situação dava para chorar. E nesse dia que eu notei que a minha camisa estava quase rasgando o meu corpo, o meu sapato, além de estar furado de baixo, estava rasgado em cima, eu não tinha dinheiro da passar de um ônibus para ir em casa almoçar e voltar para o serviço. Eu estava muito longe da minha casa. Eu continuei trabalhando, eu ia na rua, entrando em outra, e andando, e foi chegando a tarde, foi chegando a noite. Eu fui bater na porta da igreja que eu frequentava. E quando eu cheguei na porta, o irmão que estava na frente me viu de longe e disse assim: pastor Henrique vai pregar hoje. Eu falei: ai meu Deus, só faltava essa. E eu fui para o púlpito, subi no púlpito, naquele estado, peguei o microfone. Eu me lembro que eu falei assim: meus irmãos, Jesus é bom. Quando eu falei Jesus é bom, um olhou para o outro. Olha, acho que eles pensaram, Jesus é bom, mas para ele não, né? Quem estava assim mais próximo do corredor torceu o pescoço e olhou para o meu sapato. Além de estar furado embaixo, estava rasgado em cima. E eu fiquei sem jeito, porque eu era um pastor sem bênção para passar. E eu, ansioso para terminar logo de pregar, para ir embora, mas quando eu terminei a mensagem, eu não tinha dinheiro da passagem de um ônibus para ir para casa, e da igreja, minha casa era muito longe, eu tive que ir a pé, e no caminho eu falava: meu Deus, eu li na sua palavra, no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, que o Senhor nosso Deus disse: minha prata e meu é o ouro. Eu não aceito esta miséria na minha vida. Eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. E eu falava: meu Deus, eu li na sua palavra, no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, que o Senhor Deus disse: minha prata e meu é o ouro. Eu não aceito essa situação. E fazendo esta oração, eu acabei de chegar na porta da minha casa. Era mais ou menos 1h da madrugada, quando eu cheguei em casa, e eu bati na porta, e minha esposa veio me atender. A primeira coisa que eu perguntei a ela: o que você preparou de alimento para nós? Eu estava com muita fome, cansado, esgotado, e ela olhou para mim e disse: Henrique, o que é que você deixou? Eu comecei a chorar na porta da minha casa. Lembrei-me que tinha deixado meus filhos com fome. Lembrei-me que tinha deixado minha esposa com fome. Acabei de entrar e dobrei os meus joelhos, e eu falava: meu Deus, eu li na sua palavra, no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, que o Senhor Deus disse: minha prata e meu é o ouro. Eu não aceito esta miséria na minha vida. E quando a gente começa a orar de todo o coração, Deus começa a revelar o porquê das coisas. E uma das coisas que Deus mostrou-me naquela noite é que existem 3 tipos de demônios. Preste atenção, isso foi uma revelação que Deus me deu há 17 anos atrás. Hoje tem hinos cantados, tem muitos pregadores falando, mas foi uma revelação que Deus me deu há 17 anos atrás. Existem 3 tipos de demônios. Existe um demônio que você fala: sai, em nome de Jesus. Ele sai e nunca mais ele volta. Não passa nem no lugar onde você passa. Desaparece entre porcos, desaparece. Mas existe um segundo tipo de demônio, que além de você mandar ele sair em nome de Jesus, você tem que ser uma pessoa de jejum e oração. A Bíblia que diz: castas de demônios só saem com jejum e oração.
Mas existe um terceiro tipo de demônio, que você pode mandar ele sair em nome de Jesus, que ele fala: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e não sai mesmo. Existe um terceiro tipo de demônio, que você pode morrer de jejuar e orar, que ele fala: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e não sai mesmo. Mas que demônio é esse? Vou te mostrar na Bíblia. Chama-se o demônio do devorador, o demônio da falta de dinheiro, o demônio que deixa a pessoa desempregada, o demônio que mexe com as empresas do nosso país, o demônio que fecha até bancos, o demônio que faz a pessoa vender casa, vender carro, vender tudo que conseguiu com luta e dificuldade, acabar tudo em 30 dias. O demônio do devorador. Esse demônio você pode mandar ele sair em nome de Jesus, que ele não sai. Você pode morrer de jejuar e orar, que ele não sai. Mas como é que esse demônio sai? Esse demônio só sai quando a gente oferece alguma coisa especial para Deus. Vou te mostrar na Bíblia. Está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 até o 11. Roubará um homem a Deus, todavia vós me roubais. Isso é Bíblia. E dizeis: em que te roubamos, Senhor? E lá está bem claro: nos dízimos e nas ofertas alçadas também se roubam a Deus. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós todos os termos da terra. Agora eu te pergunto uma coisa: uma maldição vindo da boca de um pai é pesado ou não é? Uma maldição saindo da boca de uma mãe é pesado ou não é? E uma maldição vindo da Bíblia. Tem pessoas que deixam as bênçãos que tem na Bíblia, as promessas de Deus, e ficam as maldições. Agora, porém, está diante de vós a bênção e a maldição. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós todos os termos da terra. Versículo 10: trazei todos os dízimos. Aí eu ganhei um sapato, vê o preço e trago o dízimo. Aí eu ganhei uma camisa, vê o preço e trago o dízimo. Aí eu ganhei uma gravata, vê o preço e trago o dízimo. Todos os dízimos. Tem pessoas que recebem o salário, só dá o dízimo do líquido. Tudo que vem descontado na sua folha de pagamento vem em benefício a você. Você ganhou. O dízimo é do bruto. Todos os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento, para que se mantenha a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E depois, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal. Essa palavra tal, qual versículo da Bíblia que você lembra agora, sem ser esse, que tem essa palavra tal? Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João queria mostrar a maneira que Deus amou o mundo, queria dar uma explicação, mas nenhum teólogo na face da terra pôde explicar o tão grande amor de Deus. Nenhum papa pôde explicar, nenhum bacharel em teologia puderam explicar, e João queria explicar. E ele começou assim: porque Deus amou o mundo, mas com que palavra ele ia explicar? Aonde ele encontrar, qual dicionário que ele encontrar uma palavra para explicar o grande amor de Deus? Ele disse:
Deus amou o mundo de tal maneira, isso é, de uma maneira inexplicável, de uma maneira fora do comum, de uma maneira fora de série. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Vamos lá para Malaquias. Malaquias estava tendo uma revelação de Deus do tamanho da bênção do dizimista, do ofertante, e ele queria passar. E ele disse assim, Deus falando com ele: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção, mas o que Deus estava mostrando a ele era muito grande. Com que palavra ele ia poder explicar o tamanho da bênção do dizimista, do ofertante? E ele disse, uma bênção tal, isso é uma bênção material do tamanho da bênção espiritual que vem aí. Uma bênção material do tamanho do amor de Deus quando enviou Jesus para nos salvar. Uma bênção tal que delas vos advém a maior abastança. A maior abastança. Se você entrega o dízimo, só tem o necessário, tem alguma coisa errada com você. Porque Bíblia é Bíblia, Bíblia se cumpre. Principalmente na vida da pessoa que acredita que ela é palavra de Deus. Se a Bíblia fala na maior abastança, você tem que viver na maior abastança. Vamos lá para o versículo 11. E por causa de vós, eu, o Senhor dos Exércitos, repreenderei o devorador. O devorador só sai quando a gente oferece alguma coisa especial para Deus. O devorador só sai quando a gente oferece alguma coisa especial para Deus. E eu falei, meu Deus, então começa a me abençoar. Eu sou dizimista desde os 15 anos de idade. A primeira coisa que eu aprendi no Evangelho foi dizimar. E o Espírito Santo me falou, leia de novo. Você não entendeu nada. Peguei a Bíblia novamente, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Deus já começou a clarear. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Ele disse, em que te roubamos, Senhor? E lá está bem claro nos dízimos. Nas ofertas alçadas também se roubam a Deus. Mas o que é uma oferta alçada? Uma oferta alçada é uma oferta levantada. Uma oferta alçada é uma oferta levantada. Levantada não pelo pastor, levantada não pelos diáconos, levantada não pelos presbíteros, levantada não pelo bispo, levantada não pelos irmãos. Uma oferta alçada é uma oferta levantada por Deus em nós. Uma oferta levantada por Deus. E Deus não pede coisas fáceis. Deus pede coisas difíceis, que é para provar a nossa fé. Provar a nossa fé, não para ele ver o tamanho da nossa fé, porque ele já sabe. Provar a nossa fé, para o devorador ver o tamanho da nossa fé e sair correndo. Deus não pede coisas fáceis, Deus pede coisas difíceis. Eu sabia que Deus queria pedir-me alguma coisa que fosse difícil eu entregar. Um sacrifício. Eu levei o pensamento para a Bíblia, me deparei com a história de Abraão. Deus falando a Abraão, pega o seu filho, leva no Monte Moriá e sacrifica ele a mim. Mas que Deus é esse que pede uma coisa tão difícil? Mas que Deus ruim, que Deus duro. Mas Abraão não negou. Abraão não negou. Deus devolveu o sacrifício de Abraão. Ele não deixou o altar vazio, mas Deus devolveu o sacrifício dele.
Essa história da Bíblia mexia comigo. Mas eu falava, meu Deus, sacrifício eu não faço. Eu já sou um homem sacrificado. O meu sapato está furado. A minha camisa está quase rasgando o meu corpo. Eu não creio assim não. Sacrifício não. E Deus me tocava, faça um sacrifício. Repreende e veja o devorador da sua vida. Faça um sacrifício. E eu falava, sacrifício não. A gente não quer ser abençoado do jeito de Deus. A gente quer ser abençoado do jeito da gente. Sacrifício não, eu falava. E o tempo passando, e a luta aumentando, eu resistindo à voz de Deus. Eu sabia que eu tinha que fazer uma entrega especial a Deus. Meu filho mais novo caiu de cama, foi parar no hospital. 8 dias. Os médicos não descobriram o porquê que meu filho estava morrendo aos poucos. E eu dentro da minha casa falei, meu Deus, o que o Senhor quiser eu faço, mas cura o meu filho. Eu fiz essa oração dentro da minha casa, meu filho foi curado lá no hospital. Quando minha esposa entrou com meu filho nos braços, completamente curado, logo no outro dia, eu lembrei do que tinha falado, e eu dobrei o joelho e disse, meu Deus, sacrifício não dá. A gente pensa que pode enrolar Deus. Sacrifício não dá. O meu filho mais velho, que hoje é um pastor, caiu de cama. E eu entrei em desespero e disse, meu Deus, agora eu faço. O que o Senhor quiser eu faço, mas cura o meu filho. Meu filho ficou curado e eu disse, Senhor, sacrifício não dá. Como a gente custa em acreditar em Deus como Ele é. Aí minha esposa caiu doente. Quando ela se levantou, Deus já sabia que eu não ia fazer sacrifício nenhum, eu caí doente. Eu caí doente de uma tal forma que desde a minha cabeça até a planta dos meus pés, não tinha um lugar no meu corpo que não tivesse uma ferida. Eu entrava debaixo do chuveiro para tomar meu banho, quando a água batia no meu corpo inteiro ardia. Eu chorava enquanto tomava banho. À noite a minha família ia dormir, eu ficava andando na minha sala para lá e para cá, eu não podia me deitar, senão o lençol agarrava nas feridas que eu tinha no corpo. O diabo me humilhava, eu passei do fim da picada. Tem gente que fala assim, cheguei no fim da picada, eu passei um pouquinho. Um dia eu chorei na porta de uma farmácia com a receita na mão para comprar remédios para mim, mas eu não podia entrar naquela farmácia, eu já devia os remédios que eu havia comprado para meus filhos. O diabo me humilhava. Um dia, Deus é misericordioso, ao amanhecer eu notei que as feridas estavam secando o meu corpo, mas eu não tinha força mais para trabalhar, não tinha força mais para pregar, não tinha força mais para nada. Eu passei a mão num carrinho de mão. E quem já viu essas pessoas que compram garrafas e litros para revender? Levanta a mão. Eu era pior. Eu não tinha dinheiro para comprar garrafas e litros. Eu chegava na porta dos outros, batia a palma e falava, pelo amor de Deus, me arrumem umas garrafas e uns litros. E as pessoas com pena de mim me davam aquelas garrafas, aqueles litros. Eu ia vender aquilo para levar um pão para os meus filhos comer. Era uma humilhação. Um homem que já tinha sido pastor de grandes igrejas, agora humilhado, pesando 136 quilos, com chinelo de dedo, com a camisa quase rasgando no corpo e andando pelas ruas de Vitória do Espírito Santo, pedindo garrafa e litros dos outros para vender, para levar um pão para os filhos comer. Era uma humilhação. Um dia eu estava com um carrinho de mão cheio de garrafas e litros, e de repente eu perdi as forças empurrando aquele carrinho de mão, e eu comecei a chorar, e eu falava, meu Deus, eu não vou vencer, tira minha vida, eu quero morrer, e eu chorando falava pelo caminho, empurrando aquele carrinho de mão, eu quero morrer, eu não vou sair dessa situação, eu quero morrer. E eu tinha que passar em frente à alfaiataria do meu pai. O meu pai, irmão, eu já vi um pai amar os filhos, mas igual vi o meu, só se eu vou ver daqui para frente. Sempre que eu passava em frente à alfaiataria do meu pai, ele me chamava, e tinha lá 5 quilos de arroz e 2 latas de óleo, coisa de pai, né? Ele me dava aquilo para eu matar a fome dos meus filhos. E nesse dia eu não queria passar, porque eu cresci vendo milagres na vida do meu pai. Eu estava me entregando, eu estava chorando, eu não queria que ele me visse naquele estado.
Só para você ter uma ideia como Deus operava milagres. Lá dentro de casa eu vou contar um, hein? Um dia meu pai, o freguês não foi buscar roupa, e ele queria comprar um frango para comer. Ele estava com vontade de comer um frango, e o freguês não foi buscar a roupa que ele fez. E ele olhava da porta e o freguês não chegava. E foi dando o horário do almoço, ele foi no açougue, que vendia de tudo, e pediu um frango fiado. E o açougueiro estava mal-humorado e gritou com ele: hoje eu não vendo fiado para ninguém! Meu pai baixou a cabeça e saiu todo humilhado. Triste. E um cachorro foi lá no açougue, roubou o frango, aquele frango de plástico, no plástico, e saiu atrás do meu pai. E meu pai pensando: que vergonha que eu passei agora. E o cachorro atrás dele com o frango na boca. E ele ansioso para chegar em casa, o cachorro atrás dele com o frango na boca. E ele entrou para dentro de casa e o cachorro entrou atrás. E de repente ele sentiu alguma coisa mexendo atrás dele, olhou, era o cachorro, tocou o cachorro largou o frango e nós saboreamos aquele frango. Foi uma maravilha. Eu vi essas coisas acontecendo. No outro dia o freguês foi buscar roupa. Ele pegou o dinheiro, foi lá no açougue e falou: sumiu um frango aí. E o açougueiro, arrependido, disse: senhor, me perdoa, eu gritei com o senhor. Eu só acredito que um cachorro roubou o frango ontem. Ele falou: fica calmo que o cachorro levou o frango para mim. Eu vim te pagar o frango. Não, o senhor não precisa, não. Eu não preciso, não, mas o senhor precisa. Está aqui o dinheiro do seu frango. Deus queria te usar para cuidar de mim, o senhor não deixou. Mas o meu Deus já usou o corvo para cuidar de profeta, usou o cachorro para cuidar de mim. E se você não deixar Deus te usar, não pense que essa obra vai parar. Essa obra continua. Deus faz qualquer milagre, mas essa obra continua. Quem perde a bênção é você. Eu vi essas coisas acontecer. Eu estava empurrando aquele carrinho de mão cheio de garrafa de litros. Eu não queria passar em frente à alfaiataria do meu pai. Eu não queria que ele me visse daquele jeito. E eu chorando muito, mas eu tinha que passar ali. E quando eu estava passando, o meu pai me viu de longe e gritou: meu filho, tem um presente para você. E eu pensei: deve ser os 5 quilos de arroz e as 2 latas de óleo. E ele gritou mais alto: hoje é especial. E eu pensei: hoje o velho comprou até carne lá para mim. E eu acabei de chegar, e ele com um sorriso disse: há muito tempo eu tenho uma caderneta de poupança, eu tinha até esquecido. E Deus tocou no meu coração. Hoje eu amanheci na porta do banco, peguei todo o dinheiro para te dar de presente. E eu fiquei olhando assim para ele, e ele pegou dentro da gaveta do balcão 2.500.000 cruzeiros, era dinheiro para arrebentar, irmão, e me entregou e disse: isso aqui é para você recomeçar a sua vida. Eu não sabia se eu chorava, se eu cantava, se eu abraçava meu pai, se eu beijava, se eu saía correndo. Eu saí, esqueci do carrinho de mão cheio de garrafa de litro na porta da alfaiataria, eu com aquele dinheiro na mão. Eu queria dar notícia à minha esposa: lá na minha casa o sofrimento já tinha acabado com o amor, acabado com a alegria, acabado com a felicidade, porque o sofrimento acaba com tudo isso. Mas o sofrimento não tinha acabado com uma coisa: a nossa fé em Deus continuava firme. E eu entrei em casa falando: olha, o presente que meu pai me deu, no momento de fome, no momento de desespero, ele me deu um dinheiro que dá para a gente recomeçar a vida. E ela me disse: Henrique, vamos agradecer a Deus. E nós dobramos os joelhos para agradecermos a Deus. E foi aí que eu ouvi o que eu não queria ouvir. Me doeu mais do que as feridas que eu tinha no corpo. E Deus começou a me falar: pega todo esse dinheiro e entrega na minha casa. A nossa igreja estava em construção. Eu falava: não é possível que eu estou ouvindo isso. E eu pensei assim: esse lugar aqui não está bom de orar não. E eu mudei de lugar. A gente pensa que pode correr de Deus, mas a gente não consegue correr de Deus. Você não consegue correr de Deus. Você não consegue correr de Deus.
E eu falava, meu Deus, tem de mim, ganhei esse dinheiro agora, eu estou sentindo umas coisas esquisitas. E eu olhei para minha esposa e disse, olha, Deus me tocou, que se eu entregar todo esse dinheiro na igreja, Ele vai mudar a nossa história. Ela regalou os olhos, olhou para mim e disse, antes você passa no médico, que você acabou de ficar doido. Eu sei que isso é coisa de doido, mas eu não estava doido, era um toque de Deus. Mas eu não falei onde que a incredulidade pega. Eu baixei a cabeça e falei, minha esposa tem razão, meu Deus, eu estou ficando doido. Eu sofri tanto, meu Deus, sem dinheiro, que agora com dinheiro na mão eu estou ficando doido. E eu comecei a reclamar assim, e de repente Deus começou a me visitar e me fez olhar para minha camisa, e Ele me falou assim, você nasceu sem ela, isso aí é o meu amor. Eu falei, mas amor de Deus, uma camisa corre rasgando. Eu comecei a ficar triste, mas quando Deus fala, a gente tem que calar. Aí eu olhei mesmo de joelho para o meu sapato, e Deus me falava, isso aí é o meu cuidado com você, você nasceu sem ele. Ai, irmão, eu dei um grito com Deus, eu não pedi para nascer! E Deus me falou, disseste bem, Henrique Neto, você não pediu para nascer. Sabe por quê? Nem a vida te pertence. Se eu quiser, eu tiro sua vida agora, e se eu quiser, você continua vivendo. Eu falei, meu Deus, tu és grande. E Deus me falava, eu sou grande, mas você não acredita na minha grandeza. Eu falei, meu Deus, tu és rico. E Deus me falava, eu sou rico, mas você não acredita na minha riqueza. Eu falei, meu Deus, vou entregar tudo como Deus me tocou. E levantei-me dali. Nessas alturas minha esposa estava de pé. Eu cheguei perto dela e disse, vou entregar tudo como Deus me tocou. E lá em casa quem manda é minha mulher. Não fala nada com ninguém não, irmão. Quer dizer, ela manda na minha casa, agora quem manda nela sou eu. Vocês pensam que vai mandar em mim? Pelo menos eu penso que mando, né? A gente gosta de viver na ilusão. Mas brincadeira à parte, irmão, a casa que tem Jesus é Jesus que manda. E quando eu falei, vou entregar tudo como Deus me tocou, minha esposa ficou humilde, viu minha decisão e me disse assim, então, Henrique, compra pelo menos um sapato para você e entrega o resto. E eu olhei, falei, é mesmo. Ninguém está sabendo que Deus me tocou. Ó, Ananias aí, gente! Eu compro um sapato e entrego o restante. O pastor que está na frente da construção vai me dar um beijo, que é muito dinheiro. De repente eu comecei a sentir vergonha diante de Deus, porque eu estava com fé de ficar sem o sapato, sem recomeçar a vida, estava sem fé de ficar sem o sapato. Eu falei, para trás de mim, Satanás, eu vou entregar como Deus me tocou. E peguei todo aquele dinheiro e fui na mão do pastor Coitinho, um pastor que estava na frente da construção da nossa igreja, e entreguei. E quando eu entreguei, eu senti uma paz, eu senti uma alegria, mas o sapato estava furado e a camisa quase rasgando. Mas eu fiquei feliz e eu fui para casa tão contente, e minha esposa viu aquela alegria e disse, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu um milagre. Ela olhou para o meu sapato e não entendeu nada. Passou 30 dias. Ela disse, Henrique, deu um milagre. Eu falei, eu não sei, eu estou sentindo bem e aconteceu um milagre. Passou 60 dias. Ela disse, Henrique, deu um milagre. Eu falei, eu não sei, eu sei que eu estou sentindo bem e aconteceu um milagre. E quando fez 90 dias, nem eu estava aguentando mais esperar o milagre. Ah, irmão, eu comecei a lembrar do dinheiro que eu entreguei e comecei a chorar na minha sala. E eu chorava e falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Mas quando o sacrifício dói, o céu se rasga. Sacrifício que não dói não é sacrifício, é oferta. Quando você entrega alguma coisa e não doeu, foi oferta. Sacrifício, ele dói. Você sente quando entrega. Aí, irmão, e estava doendo. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí Deus falou bem assim, sua bênção está ali. Aí eu, aonde?
Em cima da estante da minha casa estava a pastinha de vendedor. Eu falei, ali não está não. Eu entrei em casa de rico, casa de pobre, com aquela pasta na mão. Entrei, subi morro, desci morro, não aconteceu nada. E Deus falou, sua bênção está ali. Porque a bênção nunca está longe, a bênção está perto. A gente não vê a bênção quando está fora dos planos de Deus. Sua bênção está ali. Quando Deus fala, a gente se cala. Fui lá, peguei a pastinha de vendedor, a representação ainda estava lá, e eu lembrei de uma casa que quando eu chegava, o dono da casa me comprava. E eu pensei, vou começar por lá, que eu vou começar com o pé direito. Aí, irmão, muito tempo que eu não saía com aquela pasta na mão, e eu saí, e quando eu cheguei no portão do homem, bati palmo, o homem apareceu lá na varanda e gritou, hoje eu não compro nada! Eu falei, não é possível. Eu entrei assim mesmo. Cheguei lá perto e disse, por que o senhor hoje não compra nada? Ele disse, eu fui transferido, fui mudar dessa casa, só não vendo essa casa porque não tem comprador. E Deus voltou a falar comigo e disse, Henrique Neto, eu não te trouxe aqui para vender, eu te trouxe aqui nesta casa para você comprar ela. Eu falei, ai meu Deus. E o homem olhando para mim, eu olhando para o homem, e Deus me falando, compra a casa do homem. Eu em pensamento, falei, meu Deus, como? E Deus me falava, compra a casa do homem. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu lembrei que a minha esposa falou que eu estava ficando doido. Eu falei, eu acho que eu estou doido mesmo. E aquela coisa toda, e Deus me falava, compra a casa do homem. Aí eu falei, meu Deus, em pensamento, como? E Deus me falou assim, solta o cheque. Eu falei, eu não sabia mais o que era entrar no banco, eu não sabia mais o que era ensinar um cheque. E Deus me falando, solta o cheque. Eu levei o pensamento para a Bíblia, para entender o que Deus falava comigo. E Deus solta o cheque. Eu olhando para o homem olhando para mim. E eu pensando na palavra, meu Deus, o que tem na Bíblia que faz eu entender isso. E tudo que Deus fala com a gente tem que ter base na Bíblia. Tem gente correndo atrás de profeta. Eu acho melhor você correr atrás da palavra. Da palavra. Nós somos dirigidos pela palavra de Deus, não é por profecia. Profecia é uma benção, mas você tem que ter cuidado. E eu levei o pensamento para a Bíblia e procuro entender. E Deus me falando, solta o cheque. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Tem tanta gente que ouve voz. E será que eu estou ficando doido também? Porque uma vez, irmão, uma irmã chegou para mim e falou bem assim, pastor Henrique, Deus falou comigo, que falou com o senhor, que é para falar comigo. Eu falei, o que é isso? Eu falei, se Deus falou com a senhora, que falou comigo para eu falar com a senhora, por que Deus não falou com a senhora que falou comigo? Tem gente que pensa que Deus é biruta igual a esse. É meio esquisito, né? A outra queria acabar com televisão na igreja, seria uma benção, mas lá em casa ia dar um trabalho todo, eu ia ter que botar fogo numa 5. Aí chegou perto de mim, pastor, eu fui arrebatado. Eu que já gosto da coisa, já comecei a falar língua. Hoje, a bênção é grande. Fui arrebatada, pastor. E eu falei, o fogo está caindo. E como é que foi, irmã? Eu fui no céu. Eu falei, aleluia. E ela disse, cheguei lá, pastor. Tinha um monte de televisão ligada assim. E o anjo foi desligando tudo. Eu falei, irmã, a senhora foi na Casa Bahia. Lá que tem um monte de televisão. Porque céu não tem, não. Televisão no céu. Já pensou os anjos todos assistindo Big Brother? Que é isso? Céu é um lugar de amor, é um lugar santo. Não tem esse negócio não. Mas tem gente que corre atrás de profeta. Fica doido atrás do profeta. Não pode saber que tem um profeta ali que ele vai lá. Fala comigo, Senhor. Olhando para o profeta. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. E o profeta vai passando aperto até que solta uma profecia na carne lá. Para ficar livre dele. Quando Deus falou comigo, solta o cheque, eu levei o pensamento para a Bíblia. Tudo que Deus fala com a gente tem que ter base na Bíblia. Eu lembro de um versículo, lembro de outro, mas nada batia com aquilo que Deus falava comigo. Eu falei, eu estou mal. Até que me veio na mente um versículo da palavra de Deus, que diz assim:
e a minha palavra não voltará vazia. Firmei o pé, olhei para o homem e disse: nem o meu cheque sem fundo. Ele disse: o quê? Eu falei: não, nada não. Eu entendi que o cheque era a minha palavra. Se eu falasse, ia acontecer. Se eu falasse, ia acontecer. E eu enchi o peito e falei: eu vou comprar a sua casa. Aí ele olhou para mim, eu falei: eu vou comprar a sua casa. E ele olhou para a minha camisa, eu falei: ai. E o olhar do homem foi descendo. Sabe onde foi parar? Foi lá no sapato. Quando eu vi que o homem estava olhando para o meu sapato, eu queria esconder o sapato. Quanto mais eu escondia, mais o buraco aparecia. E eu nervoso com aquela situação. E de repente Deus me deu orientação. Eu falei: olha para mim. Eu sabia que ele ia ver alguma coisa. Olha nos meus olhos. Aí ele olhou. Ele olhou e disse: eu vou comprar sua casa nessas e nessas condições. A condição que eu falei, só se Deus entrasse no meio. Senão o homem não vendia a casa. Ele foi abrir a boca e falou: não, calma, não abra a boca agora não. O senhor vai dobrar o joelho na beira da sua cama e vai falar: meu Deus, posso vender a casa para aquele homem, pensando em mim. E amanhã o senhor me procura nesse endereço. E anotei e entreguei a ele. E fui embora. Irmão, quando eu cheguei no portão, eu olhei para trás para ver a casa que eu estava comprando. Irmão, eu não sei se vocês já sentiram uma coisa assim. Eu senti que a casa era minha e ninguém tomava mais. Aquilo era forte. E eu fiquei tão alegre que eu disse: hoje eu não vou trabalhar não. Eu vou dar notícia à minha esposa que eu estou comprando uma casa. E eu parti dali e fui embora. E fui chegando em casa gritando: estou comprando uma casa! Ela colocou a cabeça na janela e falou: você não tem fé para comprar um sapato. Irmão, tem palavras que não podem ser ditas. Tem palavras que não podem serem ditas. E eu falei: é mesmo. Eu não tenho fé nem para comprar um sapato. Como é que eu vou comprar uma casa? Eu não estou bem. E acabei de chegar dentro da minha casa. Passou a tarde, à noite eu fui dormir. Tive pesadelo a noite inteira. No outro dia, logo cedo, alguém bateu na porta. E eu, cheio de sono, fui lá abrir. Quem estava lá? O dono da casa. Falei: pelo amor de Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: eu vim te vender a casa. Eu falei: moço, eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu falei aquilo. Ele disse: o senhor vai me comprar a casa. Eu falei: calma, entra aqui, senta. Mulher, faz um café. Não tem café. Eu todo sem jeito. E eu olhei para o homem e disse: por que o senhor decidiu me vender essa casa? O senhor está vendo minha situação? Ele disse: o senhor não falou que ia comprar? Eu falei, mas não estou falando com coisa não. Ele disse: o senhor vai me comprar a casa. Eu disse: mas por que o senhor decidiu assim? Porque o senhor está lembrado que mandou fazer uma oração? Eu falei: estou. Depois eu dobrei os meus joelhos na beira da minha cama e falei: meu Deus, posso vender a casa para aquele homem? Aí eu fui me deitar pensando assim: aquele homem está doido, está me deixando doido. Aí eu pensei: eu vou dormir. Eu virei para o outro lado. Quando eu virei para o outro lado, sabe quem estava sentado à beira da minha cama? Eu falei: quem? O senhor! Eu falei: pelo amor de Deus, eu não saí daqui. O senhor estava lá. O senhor passou a noite inteira com o dedo no meu nariz e falava assim: eu compro a sua casa. Ó, pelo amor de Deus, o senhor me compra essa casa. Eu falei: moço, o senhor vai me comprar a casa de qualquer jeito. Aí eu me animei. Eu falei assim: Deus está trabalhando. Eu falei: ó, eu não tenho dinheiro para comprar a casa nem do jeito que eu falei. Ele disse: eu não quero saber como o senhor vai comprar. Eu quero saber que o senhor vai comprar. Eu falei: eu me animei. Eu falei: ó, eu não tenho dinheiro para a gente ir no cartório para o senhor pagar, para mim pagar um documento para passar essa casa para o meu nome. Ele disse: vamos lá, eu pago tudo, depois o senhor me paga, mas o senhor vai comprar a casa agora. Eu saí atrás daquele homem com o sapato furado, com a camisa quase rasgando o meu corpo, para comprar a minha primeira casa. O que eu falei, irmãos? A minha primeira casa. O que eu falei, irmãos? Minha primeira casa. Sabe por que eu estou falando da minha primeira casa? Porque depois disso veio casa em Vitória do Espírito Santo, veio terreno lá na praia de Jacaraí,
lá no Espírito Santo, veio casa em Cabo Frio, isso tudo eu botei na obra de Deus. Veio terreno em Caraguá, veio chácara em Bom Jesus dos Perdões, veio chácara em São José dos Campos, veio apartamento em São José dos Campos, veio 3 salas comercial. Isso tudo eu inverti tudo pela obra de Deus, coloquei tudo na obra de Deus. Irmão, eu estou falando da minha primeira casa, porque o homem que andava com o sapato furado, hoje escolhe o sapato para sair. Estou falando da minha primeira casa, porque o homem que andava pedindo garrafa e litros dos outros para vender e levar um pão para os filhos comerem, hoje atravessa esse país de ponta a ponta, até de avião, levando as 4 revelações de Deus para mudar a história da vida das pessoas. Fala comigo, irmãos. Eu vou receber poder nas minhas palavras. Mais forte. Eu vou receber poder nas minhas palavras. 2 vezes, mais forte. Eu vou receber poder nas minhas palavras. Para valer. Eu vou receber poder nas minhas palavras. Em nome de quem? Jesus. A palavra do nosso Deus no livro de 1 Reis, ou 2, capítulo 4, versículo 8, está a história de uma mulher sunamita. 1 ou 2? 1. 2. Aquela mulher, irmão, aconteceu um fato interessante com ela. Ela sonhava em ter um filho, mas ela não podia ter filhos. E a mulher que não tinha um filho naquela época era uma coisa humilhante, como foi o caso de Ana. Humilhada na casa de Deus, foi tido como embriagada por um homem de Deus. Até provar o contrário, foi humilhada. A mulher que não tinha um filho naquela época era uma coisa tão humilhante, como foi o caso de Raquel. Pegou a criada, a empregada, mandou se deitar com o marido dela, dentro da casa dela, para ela ter o prazer de ver um filho nascer debaixo do teto dela. Era humilhação, não era isso? A sunamita era uma mulher humilhada, não tinha filhos. E um dia apareceu um homem de Deus na cidade de Sunem, e Deus tocou no coração da sunamita: sustenta aquele homem. Já pensou? Deus tocar no coração de uma mulher para sustentar um homem? Se bem que eu não sou tão machão assim. Se Deus tocar no coração da Jandira, sustenta o Henrique Neto, eu vou dar glória a Deus. Mas não recebi essa benção, não. Deus tocou no coração da sunamita: sustenta aquele homem. A Bíblia diz que ela pegou o homem de Deus, levou para dentro da casa dela, e o pão que ela tinha na mesa, ela ofereceu para o profeta comer. O pão que ela ia comer, o pão que o marido ia comer para ir para o trabalho. Eu posso ficar com fome, mas esse homem não. Se ele estiver bem, eu estarei bem. O pão que ela tinha na mesa, ela ofereceu para o profeta comer. E o profeta se alimentou daquele pão, e ela olhando. Quando ele terminou, ela pensou que já tinha feito tudo. Quando Deus pede grande, é porque Ele quer dar grande. Deus tocou no coração dela. E ela olhou para o homem de Deus e disse: o seu sustento será aqui na minha casa. Enquanto sobreviver nessa cidade, eu vou te sustentar. Tem que ter fé, né? E a sunamita pensou: agora está tudo certo. E Deus tocou no coração dela: faça alguma coisa. Agora é hora de oferecer. A Bíblia diz que ela pegou essa economia e construiu um quarto no melhor lugar do terreno dela, na beira do muro da cidade. Colocou uma cama, uma mesa, um candeeiro para iluminar o quarto, e disse: agora, homem de Deus, só tem morada na cidade de Sunem. A Bíblia diz que o homem de Deus olhou para ela e disse: fala, porque o que a senhora falar vai acontecer.
Ela não abriu o céu com presença na igreja, ela não abriu o céu com jejum, ela abriu o céu com entrega. Fala! O que a senhora falar vai acontecer. A mulher andava para lá, andava para cá, tudo que ela queria ter um filho, a idade sobrando. O Geazi estava perto e disse: essa mulher nunca teve um filho. Ele disse: então já vai outra bênção, além do poder na palavra, a senhora dará à luz a um filho, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, a senhora dará à luz a um filho. A Bíblia diz que no tempo certo que o homem de Deus falou, o filho da sunamita nasceu. Porque quem tem fé para entregar, tem fé para receber. E sacrifício abre o céu para nunca mais fechar. Sacrifício. Tem 3 tipos de contribuições na igreja. Tem o dízimo, que é aquilo que conserva a janela do céu aberta. A pessoa que não tem força para entregar dízimo, não tem força para nada na vida. Presta atenção. Tem a oferta de amor. Passou a sacola, pem, 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 pem. Isso aí não é difícil. E Deus aceita. É a oferta de amor. E Deus aceita. Mas sacrifício é aquela parte da Bíblia que diz: é dando que se recebe. Quem dá para receber, dá sem ter. E dá sem ter sacrifício. Mas sacrifício abre o céu para nunca mais fechar. Porque além de amar, tem que acreditar em Deus como Ele é. O Deus que tira a água da rocha. O Deus que tem recursos que nós desconhecemos. A sunamita tinha feito sacrifício, o céu estava aberto. O menino nasceu, o céu estava aberto. O menino cresceu, o céu estava aberto. Um dia o menino foi lá no campo onde estava o pai. Chegando lá, deu nele uma dor de cabeça. E o pai disse: daqui a pouco você está bom. Mas daqui a pouco o filho gritava: ai meu pai, minha cabeça está doendo. E o pai, vendo que era grave, chamou uns companheiros: leva o meu filho de volta. E levaram o menino de volta para a sunamita e entregaram nas mãos dela. Certamente ela fez um chá, fez outro, mas não teve jeito. O filho da sunamita morreu nos braços da sunamita, mas o céu estava aberto sobre a sunamita. Aquele filho não nasceu por um acaso. Ela tinha aberto o céu cuidando de um homem de Deus. Ela pegou o menino morto. Eu tenho compromisso com Deus. Deus tem compromisso para contar uma bênção. O marido ficou sem entender, preparou o animal, ela montou no animal e foi de encontro ao profeta de Deus. E quando ela foi chegando, o profeta a avistou de longe, chamou Geazi: ajuda aquela mulher a chegar até a mim. Geazi sai correndo, encontra a sunamita chorando: o que aconteceu com a senhora? E na hora dela falar: meu filho morreu, minha vida acabou, ela disse: vai tudo bem comigo. E Geazi disse: já sei, aconteceu alguma coisa com o seu marido. Ela disse: vai tudo bem com meu marido. Aí Geazi foi no calo. Já sei, aconteceu alguma coisa com o seu filho que nasceu por um milagre de Deus. Ela chorou, mas ela disse: vai tudo bem com meu filho. Não contou derrota. Vai tudo bem com meu filho. Acabaram de chegar perto do profeta Eliseu. Depois de um diálogo, o profeta descobre que o menino estava morto. Pegou um pendão abençoado e entregou nas mãos de Geazi. Vai lá, toca na cabeça do defunto, ele vai ressuscitar. Geazi sai correndo na frente, o profeta andando atrás devagar com a sunamita. E quando o Geazi chegou lá, arrebentou a porta do quarto, entrou e tocou o pendão abençoado na cabeça do defunto. E sabe o que aconteceu? Hein? Porque Geazi tinha um pendão abençoado na mão, mas não tinha fé. Não tem gente assim que a Bíblia está debaixo do braço, mas não acredita nem na passagem que eu estou citando? A Bíblia está na cabeceira da cama, aberto um Salmo 91, o diabo está quebrando o pau nas costas. Pendão abençoado na mão, mas não tem fé. E toca na cabeça do defunto, o defunto é defunto. E toca na barriga, o defunto é defunto. E toca nos pés, o defunto é defunto. O pendão abençoado está na mão, mas não tem fé. E vai saindo todo desanimado. O profeta Eliseu chegando. E aí Geazi ressuscitou. O rapaz, aquele morreu mesmo. Eu posso ajudar a abrir um buraco e enterrar o menino. Não, Geazi. E Eliseu entrou naquele quarto. Eu acho que o defunto já cheirava mal.
Deu tempo da Sunamita ir lá no campo, onde estava o marido, voltar. E lá na cidade que estava o profeta, voltar. Irmão, não há defunto que aguenta. O defunto cheirava mal. E o profeta Eliseu entrou. E disse, meu Deus, faz um milagre. O defunto cheirava mal. Senhor, a Sunamita me sustentou nessa cidade. Meu Deus. E Deus falou, Eliseu, meu Deus, Eliseu, se deita sobre o defunto, coloca a boca na boca do defunto. Tem coisas, irmão, que o Deus manda um homem de Deus fazer, que é difícil, mas ele tem que fazer, senão Deus não abençoa. Você pensa que é fácil eu chegar aqui e pregar sobre sacrifício para você? Eu queria chegar aqui e pregar sobre milênio, justiça, eternidade, batismo com o Espírito Santo, falar línguas estranhas, até arrebentar o canto da boca, depois sair por aí todo feliz. Deus falou, vai lá, Henrique Neto, prega sobre sacrifício que eu vou abençoar o meu povo. E eu estou aqui para passar o que Deus me deu. Se deita sobre o defunto e coloca a boca do defunto. Eliseu se deitou sobre o defunto, colocou os olhos sobre os olhos do defunto, as mãos sobre as mãos do defunto, os pés sobre os pés do defunto, a boca sobre a boca do defunto, aqueceu o corpo do defunto, e foi saindo o cheirinho de defunto, e foi entrando um perfume de Deus naquele lugar, e o menino ressuscitou. Eu imagino ele pegando o menino pelas mãos e entregando nas mãos da Sunamita, e a Sunamita falando, eu sabia que ia tudo bem com meu filho, eu recebi poder nas minhas palavras, eu abri o céu com sacrifício. Fala comigo, irmãos, eu vou receber poder nas minhas palavras. Mais forte. Eu vou receber poder nas minhas palavras. Para valer agora. Eu vou receber poder nas minhas palavras. Com fé. Eu vou receber poder nas minhas palavras. Irmãos, eu estava lá em Santos, entregando as 4 revelações que Deus me deu para mudar a história da vida das pessoas, como eu estou fazendo aqui com vocês. E um testemunho que me emociona até hoje quando eu conto, é que ali tinha uma irmã por nome Erivanilda. A mãe Erivanilda trabalhava na Afonso Veículo, e um dia, quando ela saiu para almoçar, o carro dela não estava no estacionamento, haviam roubado. Passou uns 15 dias, o patrão a chamou, a despediu sem dar satisfação. Ela agora não tinha o carro, não tinha mais o emprego que ela ganhava tão bem. E para completar, não tinha sorte no amor. Namorava um rapaz, em 10 dias o rapaz terminava. Era uma infeliz. Arrumou um outro trabalho para ela, não ganhava tão bem como na Afonso Veículo, para um salário que ela ia vivendo. E ela estava participando dos 4 dias comigo. E Deus tocou no coração dela, Erivanilda, você vai entregar o seu salário inteiro. Eu disse, mas meu Deus, além de eu ter que passar o mês inteiro com esse salário, não dá para pagar as contas que eu devo. E Deus falou, eu sou o Deus que muda situações. E ela acreditou, porque difícil é a pessoa acreditar, mas ela acreditou. Não era a época do pagamento, ela assinou um cheque referente ao salário dela, colocou dentro do envelope, e no dia da entrega do sacrifício, no último dia, ela veio e entregou nas minhas mãos e me disse, me abençoa, pastor Henrique, chegou a hora da minha virada. Eu abençoei aquela irmã. 15 dias se passaram. Recebeu uma comunicação da Afonso Veículo para ela comparecer no escritório. Ela pensou, vão me pagar todos os meus direitos.
Chegando lá no escritório, o patrão pediu desculpas. Aconteceu algumas coisas que atribuímos à senhora, mas descobrimos que não foi a senhora. Estamos chamando a senhora de volta, não para aquele cargo que a senhora tinha antes. A partir de hoje, a senhora será subgerente da Afonso Veículo. Voltou para Afonso Veículo com um salário muito maior do que o que ela tinha antes. Comprou um novo carro para ela. Se casou com o pastor Jean, um colega nosso abençoado por Deus ali em Santos. Foi morar no centro de Santos, num apartamento muito bem mobiliado, com telefone, tudo que tem direito. E um dia eu fui almoçar lá, e ela me disse: pastor, o céu se abriu para nunca mais fechar, só um quiosque que eu tenho na Praia de Santos vale 60 mil reais. Pastor, o céu se abriu porque eu tenho 2 quiosques na Praia de Santos, além do meu emprego. Deus, quando encontra fé, faz o milagre que a gente quer. Fale comigo, irmão, eu vou receber poder nas minhas palavras. Mais forte, eu vou receber poder nas minhas palavras. Para valer agora, eu vou receber poder nas minhas palavras. Agora com fé, eu vou receber poder nas minhas palavras. Em nome de quem? A palavra do nosso Deus no livro de Lucas, capítulo 19, está a história do homem por nome Zaqueu. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Era um homem muito rico, bem sucedido. Até que correu um boato que Zaqueu roubava do povo, roubava do governo. Até provar o contrário, vamos supor que confiscaram os bens dele, estava um problema tremendo na vida dele. Os filhos de Zaqueu saíam na rua, o pessoal falava lá, o filho do PC Farias, ou o filho do Valério, ou o filho do Zaqueu. Era o homem mais enrolado da época. Zaqueu estava numa situação muito ruim, até que Jesus entrou com a grande multidão na cidade, e Zaqueu queria ver Jesus de qualquer maneira, subiu numa árvore para vê-lo de longe, mas quando Jesus passando debaixo da árvore, diz: Zaqueu, vou jantar lá hoje. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Irmão, se tivesse celular naquela época, Zaqueu ligava para a mulher na hora e falava: mulher, prepara o chá, estou levando aí o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas não tinha celular. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desceu e recebeu Jesus gostoso. Quem já recebeu Jesus gostoso? Levanta a mão. Zaqueu não era bobo nada. Pegou Jesus, levou para casa. Quem já levou Jesus para casa? Tudo que um homem precisa na vida é ter Jesus em casa. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Zaqueu tinha Jesus em casa e a vida enrolada lá fora. Que tinha uma cambada lá fora que gritava: sai daí, Jesus, o senhor entrou na casa errada, o senhor não vale nada, o senhor é um vigarista, o senhor blá blá blá. Jesus em casa, o nome no SPC. Jesus em casa, o nome na Serasa. Jesus em casa, o cheque voltou. Jesus em casa, a prestação atrasou. Jesus em casa, recebi ordem de despejo. Jesus em casa, vou mudar dessa cidade. Jesus em casa, está tudo fechado para mim. E Jesus está em casa. Zaqueu pensou: vou mexer com Jesus. Senhor, a metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Calado Jesus estava, calado ele ficou. A metade do que Zaqueu tinha não era sacrifício para ele, fez nem cócega. Sacrifício para um é diferente do outro. Às vezes a pessoa entrega 100 reais e não fez sacrifício. Às vezes a pessoa entrega 3 mil e não fez sacrifício. O outro entregou 50 e fez sacrifício. Mas se for sacrifício, Deus sabe o que é. Sacrifício para um é diferente do outro. A metade do que Zaqueu tinha não era sacrifício para ele.
E o pau quebrando lá, fala, sai daí, o senhor entrou na casa errada, esse homem vale nada, esse homem vai ganhar, esse homem blá, 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 blá. Aí Zaqueu pensou, vou mexer com Jesus, Senhor, eu com quem diz da outra metade, porque a outra eu já dei, eu vou pagar a todo mundo que porventura eu roubei, e voltar, e voltar, e voltar, e voltar, 4 vezes mais. E Jesus diz, Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Está assim na Bíblia ou eu estou inventando? Sabe por quê, Zaqueu? Você também é filho de Abraão. Quem foi Abraão, irmão? O homem que tinha fé para entregar Isaac a Deus. Quem foi Abraão, irmão? O homem que tinha fé na altura dos sonhos. Quem foi Abraão, irmão? O homem que tinha força para fazer sacrifício. Hoje veio salvação a esta casa, porque você também é filho de Abraão. Fique de pé, irmãos. Fala comigo, eu vou receber poder nas minhas palavras. Mais forte. Eu vou receber poder nas minhas palavras. Para valer agora. Eu vou receber poder nas minhas palavras. Agora com fé. Eu vou receber poder nas minhas palavras. Presta atenção. Tem um demônio que não quer deixar você dar uma virada na vida. Esse demônio pode estar e pode não estar em você. Pode estar no pai ou na mãe, ou no parente, no irmão, no vizinho, no sócio, no patrão, no empregado, no conhecido. E direto ou indiretamente está atingindo você e você não sabe. Está tendo influência onde você passa, nos seus caminhos, no seu trabalho, na sua família. E ele está atingindo você. Presta atenção. Eu vou mandar você pensar em alguém. Pode ser quantas pessoas você quiser pensar. Pode ser pai, mãe, parente, amigo, vizinho, conhecido, sócio, patrão, empregado, não importa quem. Enquanto você estiver pensando, eu vou passar por aí. Enquanto eu estiver passando, diferentes reações vai acontecer no corpo das pessoas. Mas não se assuste. Deus já estará lutando em seu favor. Deus já estará agindo em seu favor. Feche os olhos para ficar melhor concentrado e pense em alguém. Eu vou... Nada vai impedir a virada de Deus na vida dessa pessoa. Demônio, você perdeu, nós descobrimos você. Você não vai mais atrapalhar essa vida. Esta casa pertence a Deus. Nada vai impedir a virada de Deus nesta vida. Há uma força de Deus muito grande nesta casa. Em nome de Jesus. Diferentes reações estão acontecendo no corpo das pessoas. Mas Deus é mais forte. Abre os olhos. Só quem sentiu alguma coisa enquanto eu estava pensando, passando aí, por favor, levante a mão assim. Vem pra frente, melhor vir pra frente. Quem sentiu alguma coisa tem que vir, tá bom? Quem sentiu alguma coisa tem que vir. Sentiu tem que vir, não pode ficar lá. Chega mais.
Você sentiu alguma coisa, alguma reação? Você tem que sair daqui abençoado. Aleluia. Só quem sentiu. Quem não sentiu nada não precisa ir. Mas quem sentiu tem que ir. Só para você ter ideia do que está acontecendo aqui. Isso aqui não é truque, não é nada. Eu só passei ali e voltei. Só para você ter ideia. A pessoa que está aqui, enquanto eu estava passando, sentiu um arrepio no corpo. Exatamente. Qual a pessoa que está aqui, enquanto eu estava passando, sentiu o corpo todo? Exatamente. Chega mais. Qual a pessoa que está aqui, enquanto eu estava passando, sentiu uma ânsia? Tem alguém? Sentiu uma dor de cabeça? Sentiu vontade de chorar ou de gritar? O que a pessoa sentiu? Sentiu na cabeça. E a senhora? Eu falei que diferentes reações iam acontecer. Agora presta atenção, assim como eu falei que diferentes reações iam acontecer e aconteceu, eu vou falar agora que nunca mais esse mal vai atingir vocês. Eu vou desligar vocês de toda influência na vida de parente, amigo, vizinho, consigo, sócio, parceiro. Não vai poder atingir vocês. Você vai conseguir abençoar essa pessoa sem sentir vindo de lá nada. Diga amém. Porque você é de Deus. Eu tenho certeza que Deus está com você. Tem gente aí que sentiu alguma coisa e não veio para frente. Não faz isso não. Não faz isso não. Eu quero que você saia daqui. Não faça isso não. Você sentiu, tem que vir para frente. Eu quero que você saia daqui abençoado. Não adianta você vir aqui e sair do mesmo jeito. Você tem que sair abençoado. Se sentiu, tem que vir. Em nome do Senhor Jesus. Demônio, você perdeu. Nós descobrimos você. Você não pode mais atingir esta pessoa. É uma ordem. Esta família pertence a Deus. Esta pessoa pertence a Deus. Eu desligo esta pessoa de toda influência do mal, de toda influência satânica, de todos os laços diabólicos, de tudo aquilo que está no corpo de alguém desta família, de parente, vizinho, sócio, patrão, empregado, que essa pessoa está, que esse mal está atingindo esta vida, causando tristeza, causando enfermidade, causando opressão. Demônio, sai dos caminhos dessa pessoa. Sai de dentro desta casa. Sai do meio desta família. Em nome de Jesus. Olha para mim. Fala assim, pelo sangue de Jesus. Eu estou livre. Em nome de Jesus. Eu estou livre. Todo o povo fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou livre. Nada vai impedir a minha virada. Eu vou participar. Em nome de Jesus.